falado de um tema muito importante, mas é preciso ampliar ainda mais esse debate. Em busca da perfeição, a moda do momento agora são os chás diuréticos. O que são isso? É aqueles chás que prometem secar de forma mais rápida. A gente sempre tem visto isso, porque olha, na semana passada, a cantora Paulinha Abelha, né, de Calcinha Preta, sofreu complicações renais e veio a óbito. E desde então, a causa da morte não foi divulgada, mas o próprio marido dela afirmou que ela tomava toda semana alguns chás e remédios para emagrecer. Por conta disso, muita gente ficou na dúvida sobre o que são os chás diuréticos, o que eles causam, para que eles são indicados, se em excesso pode ter prejuízo mesmo. Ficou essa polêmica nessa turbulência, nesse turbilhão de situações voltadas ao nome chá diurético. Eu mesmo fiquei confusa com muitas coisas, já tomei há um tempo atrás, quando eu tinha um peso mais excessivo, muita gente toma e aí a gente ficou com medo. Será que foi isso mesmo? Foi essa a causa da morte? Não foi? Mas enfim, a gente resolveu trazer esse assunto aqui para o nosso programa com a nutricionista Paula Bacalhau, que vai esclarecer algumas dúvidas. Muito importante esse tema. Bom dia, seja bem-vinda, Paula. Bom dia. Obrigada. Eu já começo perguntando, querida, explica para mim o que é chá diurético. Os chás emagrecedores, em geral, eles não necessariamente aumentam a queima de gordura corporal. Alguns sim, porque eles têm efeitos termogênicos, mas a maioria deles, eles auxiliam na eliminação do excesso de líquido, na retenção de líquido que a gente tem. Então, a maioria deles, eles vão estar estimulando a filtração glomerular através dos nossos rins para que a gente diminua aí essa retenção de líquido. Nesse caso, existe alguma, vamos dizer assim, são chás milagrosos. Existe algum perigo, algum risco em você tomar? Até quanto tempo eu posso estar tomando isso? E até a questão de quantidade, quais são as orientações? Tá, primeiro eu te peço perdão, porque a conexão não está muito legal, então tem alguns momentos que corta. Eu não entendi qual chá específico você comentou, se você falou o nome de alguma coisa. Mas, assim, independente de qual substância a gente esteja fazendo uso, toda e qualquer substância que a gente estiver utilizando, seja em cápsulas, seja em chás, seja através de suplementação, nós temos que ter a quantidade moderada prescrita por um profissional. E o tempo de uso não pode ser prolongado, porque sim, pode causar intoxicação hepática e sobrecarga da função renal. Mas nesse caso, doutora, tem algum chá específico que possa se utilizar, que é realmente indicado para emagrecer? E muita coisa a gente fica curioso para saber por quanto tempo eu posso ficar tomando esses chás, até quanto tempo realmente é recomendável? Certo, diversas ervas, elas vão nos ajudar, como eu te falei. Diversas ervas, não tem uma erva específica, um produto específico, um chá específico. Então, nós temos diversos tipos de chás, uns com funções emagrecedoras, no caso, aumentando o nosso metabolismo, tornando o nosso corpo mais ágil, e aí pode favorecer junto com uma alimentação saudável, não apenas o chá isoladamente, pode favorecer sim o aceleramento do nosso metabolismo para queima de gordura corporal. Mas, em geral, a maioria dos chás, eles promovem justamente a redução da retenção de líquido. Alguns chás têm um efeito estimulante em relação ao nosso sistema nervoso central, nos deixando mais alertas. Outros chás têm funções de relaxamento e ainda temos outras substâncias que têm funções no trato gastrointestinal, acelerando a nossa motilidade gástrica, fazendo com que a gente evacue com uma frequência maior, e isso dá a falsa sensação de emagrecimento. Então, tanto os chás que aceleram a nossa motilidade intestinal, quanto aqueles que promovem a diminuição dessa retenção de líquido, vão nos dar essa falsa sensação de emagrecimento. Na verdade, a gente vai se sentir mais leve, a gente vai se sentir mais seco, mas não significa que a gente perdeu gordura corporal. Muito importante você esclarecer sobre isso, doutora, porque inclusive eu sou adepta de chá. Eu adoro tomar chá, eu tomo chá para tudo. Chá para dor de cabeça, chá para dormir bem,
para me acalmar. Então, assim, tem muita gente que quando houve esse processo aí, ficaram, né, tentando dizer assim, todo chá faz mal. E não é isso, pelo contrário. Não. Chá é ótimo para a saúde. Agora você tem que saber dosar direitinho e os que são indicados. E um outro detalhe que eu quero que você converse com a gente sobre isso, a questão de misturar chá. Tem gente que gosta de fazer aquelas receitinhas pensando que vai dar um milagre ali e mistura chá de hibisco com chá de erva doce e assim vai, porque diz que são chás que dá mais ali para você dar uma desinchada. É normal e é indicado fazer essa mistura de chás? Depende. Na verdade, nenhuma mistura deve ser feita sem o conhecimento específico. Por isso que a gente sempre indica a orientação profissional, tá? Porque, por exemplo, nós dependendo de cada situação, a gente pode fazer, entre aspas, misturas de chás, de ervas, para que a gente tenha resultados específicos. Por exemplo, o chá de erva doce, juntamente com boldo, ou erva cidreira, ou carqueja, por exemplo, eles têm função digestiva, funções gástricas, anti-inflamatórias. O chá de hibisco tem função diurética, eles têm antioxidantes, mas sempre, qualquer substância que a gente consumir, aliás, até alimentos, até os alimentos que a gente consome devem ser consumidos em quantidade controlada, moderada, balanceada, tudo em excesso é veneno. Não tem como, certo? Então, por exemplo, em geral, isso não é uma receita de bolo, mas na maioria dos casos, o limite para que a gente consuma são 3 xícaras por dia. Isso inclui não apenas 3 xícaras de chá, mas, por exemplo, café. Café que tem outras substâncias, algumas semelhantes aos de chás, e aí somando café mais os diversos tipos de chás, a gente não deve ultrapassar 3 xícaras por dia. E aí vem aquela pergunta também, doutora, sobre a questão do melhor diurético natural. E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre aquela questão de sentir algum mal-estar. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo bem? Tá cortando? Eu vou repetir. Vou repetir para você entender. Primeiro eu quero que você fale um pouquinho com a gente a respeito de algum desconforto. Quando você sentir que está tomando, por exemplo, algum chá, algum medicamento, aí já sente que não está urinando bem. Essa questão de não urinar é um alerta, a gente precisa ficar em alerta sobre isso. Também tem a questão da cor do xixi, que muita gente fala, se tiver tal cor, se tiver outra cor, como que a gente pode associar isso ao uso do chá? Sim, na verdade, não necessariamente ao uso do chá. Quando a gente percebe que a nossa urina está com a coloração muito escura, ou quando a gente está com uma quantidade de urina reduzida, a falha está no consumo de água, tá? Porque aí, como eu comentei, o limite são a média de 3 xícaras no máximo por dia, certo? Essa é a média do nosso limite. Mas isso não leva em consideração a água. Então, independente se a gente vai tomar chá, essa quantidade de chá que a gente toma não substitui a quantidade de água que nós devemos consumir por dia. Então, a quantidade de água, de uma forma generalizada, são de 2 a 3 litros de água por dia. Quando, na verdade, a quantidade de água para cada pessoa é de 35 ml vezes o nosso peso. Então, é uma formulazinha, um cálculo que a gente faz. Eu calculo 35 ml de água para cada quilo de peso que eu tiver. E essa aí é a quantidade de água que eu preciso consumir no dia para o meu corpo funcionar bem. Isso além de chás. E, por exemplo, se eu fizer atividade física, exercício físico, essa quantidade de água não está suficiente, porque essa é a quantidade de água para o meu corpo funcionar. Mas se eu faço um exercício físico, eu preciso de um aporte de água extra. Se eu estiver tomando alguma medicação ou se eu estiver precisando de diminuir a retenção de líquido, em vez de eu procurar medicações ou chás, eu preciso caprichar em primeiro lugar na água. Com certeza, muito boa a sua dica, viu? E a última pergunta, claro, eu não poderia deixar de pedir orientação, porque assim, é aquela questão que a gente fica, substituir uma refeição por um chá. Isso pode acontecer, tem muita gente fazendo isso. No lugar de almoçar, toma um chá. No lugar de jantar, toma um chá. E no café da manhã, no lugar do pãozinho, do requeijão e até mesmo uma vitamina,
estão tomando chá. É possível e há realmente uma recomendação médica sobre isso? Substituições de refeição por chás, doutora? Substituir refeições de maneira alguma, certo? Seja substituir refeições por chás, seja substituir refeições por shakes. Então, nada disso é saudável, certo? Nosso corpo ele precisa de todos os nutrientes para poder funcionar. Então, a gente precisa dos macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras. Gorduras, sim, nós precisamos delas, só que de boa qualidade e na quantidade certa. Nós também precisamos dos micronutrientes, e esses micronutrientes principalmente a gente absorve através dos vegetais, certo? Então, vitaminas e minerais diversos. Não, se a gente substitui nossas refeições por chás ou por shakes, a gente não vai atingir a necessidade fisiológica do nosso organismo. Algumas pessoas, por exemplo, têm problemas digestivos e, para facilitar a digestão, tomam um chazinho após a refeição. É importante que, nesses casos, se dê um intervalo mínimo de 40 minutos, porque os chás, eles têm algumas substâncias que podem interferir na absorção de alguns nutrientes, como, por exemplo, do ferro, do zinco, do ácido fólico, que são micronutrientes essenciais para o nosso bem-estar. Tá certo. Doutora Paula, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito importante a gente conversar um pouco sobre isso. Te agradeço demais e deixa aí a oportunidade para você fazer suas finalizações e também onde é que a gente pode te encontrar pelas redes sociais para ter mais acesso a você. Obrigada. É um prazer, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês sempre. Vocês conseguem me encontrar nas redes sociais, no Instagram, no @paulabacalhaunutri. Também meu contato de e-mail é o paulabacalhaunutri@gmail.com e o telefone para contato e agendamento de consultas é o 996240529. Tá bom, querida. Obrigada mais uma vez, viu? Seja sempre bem-vinda. Um beijo. Deus abençoe. Bom dia para todos. Gente, semana